Boa noite, amigos e irmãos em Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados. Nós voltamos com mais uma mensagem da Palavra de Deus, abrindo a Bíblia no Salmo de número 24, leremos o verso 1, que diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E ainda, em 2 Crônicas, capítulo 7, eu vou ler verso 13 e verso 14. A palavra de Deus diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Apenas um vírus, meus queridos, pode destruir ou mudar os humanos. Apenas um vírus. Deus é o Senhor absoluto, que criou esse universo e deu ao homem o direito de administrar. No entanto, o homem não pode e não deve abusar da autoridade de Deus. Acontece que, às vezes, os homens têm se esquecido de Deus. Este é o grande problema. Eu estava vendo em várias postagens que vários presidentes fizeram, cada um no seu país, ao seu povo, um pedido para um dia de jejum e oração. E a maioria deles, até onde eu pude perceber, estava usando exatamente o verso 14 de 2 Crônicas 7. Mas se esqueceram de ver o verso 13. Então Deus aqui está falando aqui: se eu fechar os céus, ou se não deixar a chuva cair, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Nós não vamos cogitar quem foi que inseriu o coronavírus no mundo. A verdade é que Deus está permitindo. Não sabemos quem foi que introduziu esse vírus que balançou, que chacoalhou o mundo inteiro, inclusive provocando mortes inesperadas, algumas já esperadas, mas outras inesperadas. Apesar de estarmos acostumados com outras epidemias, apesar de estarmos acostumados com muitas mortes que acontecem e não são registradas pelos meios de comunicação, assustou a humanidade, não tem dúvida. A ponto de nós outros hoje, dedicarmos um dia especial. Nós estamos orando ao longo da história. E hoje foi uma maratona de orações, de clamor ao Senhor. Várias pessoas no mundo estão clamando ao Senhor, nas mais variadas denominações religiosas. Isto é bom, porque faz o povo despertar-se e acordar. Mas aqui Deus está falando uma coisa interessante. Ele tem o poder de castigar as nações, para que especialmente aqueles que estão no comando possam ter a humildade que teve o nosso presidente da República de pedir à população um dia de jejum e oração. Isso é um gesto de humildade, de reconhecimento da soberania de Deus. Isso é bom. Então é um momento de oportunidade para que a raça humana pare um pouco e
faça uma reflexão profunda e faça um exame introspectivo e pergunte ao Criador o que Ele quer que a gente faça. Ele já está dizendo aqui o que nós devemos fazer. Na verdade, nós esperamos que muita coisa vai mudar para melhor. Esperamos que, como as outras epidemias e problemas que aconteceram na história, passe e passe mais rápido. Eu me lembro dos meus dias de jovem ainda, quando aconteceu aqui em Januário uma praga de gafanhotos. Foi uma coisa horrível. Eu era adolescente e havia muita abóbora, moranga, nas vazantes das ilhas aqui do Rio São Francisco. E então houve uma praga de gafanhotos, eles roíam essas abóboras como se fossem animais mesmo, devastando toda a plantação. E logo depois, muita gente, realmente naquele tempo, ficou apavorada, orou ao Senhor, mas depois essa peste, essa praga passou. Meus irmãos, meus amigos, os homens se distanciaram do Criador. É um grande problema. Hoje estão clamando, Deus, tem misericórdia. Mas vamos fazer uma análise. Nós deixamos Deus. Nós expulsamos Deus das escolas. Criou-se, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, um sistema de distanciamento de Deus. Muita gente tomando o nome de Deus em vão, blasfemando de Deus. Haja vista que aconteceu no carnaval no Brasil. E as duas cidades grandes que mais profanaram o nome de Deus no carnaval, São Paulo e Rio de Janeiro, exatamente onde houve maior número de pessoas, maior número de óbitos, de mortes. Não se pode, não se deve debochar do Criador. Nenhum ser humano tem a autoridade para profanar o nome de Deus. Deus é o Criador. Lá no Salmo 24 está dizendo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus é o Criador. Deus é o dono do Brasil. Deus é o dono do mundo. Deus é o dono de todos os países. Ele é o Senhor dos exércitos. A pessoa pode escolher a denominação, a religião que quiser, mas como criatura deve respeitar o Criador. O grande problema é esse. Analisando um pouco, não podemos negar que foram retiradas das nossas escolas, as Bíblias se retiraram das escolas, tentaram materializar o país chamado cristão, onde evangélicos e católicos e espíritas, eles buscam a Deus, cada um à sua maneira, mas houve uma tendência horrível de trazer o materialismo nefando, cruel, já retirando as Bíblias, a palavra de Deus, das escolas. Em nome da laicidade de um país, o país é laico. Ora, o país é de Deus. Não foi o homem que criou o país. O minério, toda a riqueza que tem no país, pertence ao Senhor Deus. Deus vai dar corda, Deus vai dando corda para o ser humano, porque ele é cheio de amor e de compaixão, mas chega uma hora que ele vai puxar. E chegou a hora. Eu estou falando com os irmãos numa linguagem bem simples, bem comunicativa, bem familiar, bem assim simplória mesmo, porque que adianta os discursos cheios de floreados, tanto blá blá blá, que nós os pastores muitas vezes fizemos. Então aqui, meus irmãos, eu tenho refletido muito e Deus vai mudar, inclusive, a nossa posição, nosso modo de ver e de comportar. Tomaram o nome de Deus em vão. Olha o que aconteceu no carnaval, lá em São Paulo, o deboche de Satanás chicoteando Jesus Cristo, menosprezando o Salvador, o Senhor. E a Bíblia diz que há de acontecer, vai acontecer, quer queira ou não.
todo joelho vai se dobrar perante Jesus e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então debocharam do sagrado, adoraram o dinheiro, adoraram mais o poder político. Implantou-se aí o egoísmo, a violência. E cadê a justiça? A justiça dos homens está na contramão da justiça de Deus. Então, adoraram mais o dinheiro, o poder político. Tiraram a autoridade dos pais na criação dos filhos. Tentaram destruir a família, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo. O homem tem se achafurdado no seu devaneio moral e espiritual. Às vezes nós levantamos, não lembramos de ajoelhar à beira da nossa cama, de agradecer a Deus pela noite que nós passamos. Às vezes nós levantamos e não falamos o nome de Deus. Já começamos a conversar sobre dinheiro, sobre situações políticas, e poucas pessoas se lembram de agradecer a Deus. É como aqueles 10 leprosos que Jesus curou. Jesus sentiu. Jesus curou 10 leprosos. E só um voltou para agradecer. Então Jesus notou e disse, não foram 10 os leprosos que eu curei, porque só um voltou. E assim mesmo não era do povo dele, era samaritano. Há um limite na tolerância divina. Então, meus queridos, legalizaram a corrupção. Tentaram legalizar a corrupção. Tiraram o direito do pobre, as injustiças. E aí, os meios de comunicação se arvoram em exaltar os partidarismos. E às vezes, muitas vezes, contra aquela minoria, aquele grupo que tenta honrar e glorificar o nome do nosso Deus, do Senhor nosso Deus. Portanto, Deus está mandando um sinal, um aviso. Deus está mandando aí uma mensagem para o povo, para todos os líderes e para os líderes religiosos. Para os líderes religiosos. Quantas vezes nós, como pastores, como sacerdotes, queremos tomar o lugar de Jesus Cristo? Nós não estamos pregando mais a mensagem sacrossanta do Evangelho, a mensagem de arrependimento. Nós estamos pregando filosofias, nós estamos pregando as mensagens que agradam o sentimento do povo. Nós estamos tirando a Bíblia, a palavra de Deus, da igreja. Nós estamos sendo condescendentes. Nós estamos sendo pessoas que agradam a carne, que agradam a sociedade, mas não temos coragem de falar a verdade que dói. A verdade que dói. Então, meus queridos, isso vai ser uma bênção, porque muitos pastores, muitos padres, muitos líderes religiosos têm agora a oportunidade de se voltarem mais para Deus. E aí cai no texto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é preciso ter humildade e orar. Temos que orar mais. As igrejas não oram mais. Igrejas com 10 mil membros, com 1000 membros, um grupo de oração, às vezes tem 30 pessoas. Onde estão os adoradores? Os adoradores que aparecem apenas para um culto de apoteose, um culto apoteótico. Onde estão os verdadeiros servos de Deus, que derramam sua alma no altar, que choram, que clamam ao Senhor, que valorizam a obra do Senhor, que agradecem ao Senhor pelas vitórias alcançadas? Quantos evangélicos estão ganhando dinheiro e dão migalha para Deus, como se Deus fosse um pobre coitado, um pobre miserável?
Onde estão os chamados evangélicos que escondem a palavra de Deus? Em 1982 eu estive em Salvador, no Centenário dos Batistas, e visitando algumas igrejas. Durante o dia, na folga das reuniões, me deparei, entrei numa igreja que estava em construção. E lá, eu, minha esposa, mais outro irmão, diácono e sua esposa, nós entramos. E lá, eu fiquei decepcionado e quase chorei. Eu vi lá caixas de Evangelho de João. Caixa de Evangelho de João. Fechadas lá, comidas de cupim. Estavam lá. As pessoas guardam os folhetos lá na cima da mesa da igreja. Dificilmente nós proclamamos nosso serviço, que somos a luz do mundo, que somos servos do Senhor. Estudantes na escola têm vergonha de falar que é servo de Deus. Às vezes até praticam escândalos. Colam na escola, na prova, fazem fofoca, praticam coisas inconvenientes. Será que Deus está satisfeito com tudo isto? Então, a Bíblia tem uma mensagem para nós: desperta, tu que dormes. Então, se dorme é porque ainda estava vivo. Mas não morra, levanta de dentro os mortos. Às vezes nós queremos viver no meio dos mortos como se fôssemos mortos. Estamos dormindo. Então, o coronavírus veio para despertar a igreja, para repreender as nossas mazelas, para fazer-nos voltar para o Senhor. Nós temos que buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Políticos legislando a seu bel favor para seus benefícios, benefícios da sua família, e não em benefício do povo. É o que está acontecendo. Se fizer uma pesquisa e perguntar ao brasileiro se ele está satisfeito, a maioria vai dizer que está decepcionado, que não acredita mais em políticos. E muito pior do que isso, aqueles que roubam e não são punidos, não devolvem o dinheiro da nação que roubaram. Será que Deus está satisfeito com isso? Então é preciso haver um arrependimento. Arrepender é voltar do erro para o certo. Arrepender é voltar. Nós não temos que adorar nós mesmos, mas temos que buscar a servir o Senhor para que Ele nos abençoe. Deus tem poder para repreender qualquer enfermidade. Eu tenho muitos milagres na minha vida. Não vou contar aí fazendo alarde disso, mas eu sou grato a Deus em várias áreas da minha vida. Deus realmente existe, meus amigos. Deus é o Senhor. Pastores que estão acumulando dinheiro aí, explorando das ovelhas, né? Exigindo. Eu falo com autoridade. Eu nunca recebi um centavo de INSS da igreja, nem de fundo de garantia. E o pequeno salário que eu recebo, eu devolvo para a obra de Deus mais da metade. Certo? Eu estou falando com autoridade. Deus mandou falar isso. Desperta, pastor. Você que anda aí de luxo, batendo de carrão, por conta da igreja, contribuição de viúvas pobres, que talvez não tenha uma televisão boa na casa dela. Vamos seguir o exemplo agora, acordar desses empresários que estão investindo, doando para a saúde, cantores, artistas. E você, político, por que não faz isso a mesma coisa? Não pega metade do seu salário durante 3 ou 6 meses e vai doar para socorrer os pobres, as pessoas mais carentes, as pessoas enfermas. Quantas pessoas, ao longo de uma história, morreram na fila de hospital porque não tinha, aquele hospital não tinha recurso? Quantas crianças se revoltaram e tiveram a mente mudada, e aí não aprenderam, elas se tornaram como se fossem inimigos do próprio professor. Então, Deus está mandando um recado para nós. E a oportunidade agora para buscar o Senhor dos Exércitos. Eu agradeço a Deus. E estarei orando pelo presidente da República. Há muita gente criticando, não é a maioria, mas criticando no momento de crise, quando deveria estar orando uns pelos outros e pedir a Deus que faça a sua justiça, sair do céu à terra como o sol ao meio-dia,
Esta é a minha oração. Que Deus faça justiça. Que Deus possa estar trabalhando na cabeça dos nossos generais, dos almirantes, dos brigadeiros, das forças armadas. Que Deus esteja trabalhando, usando, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Que Ele esteja operando e abençoando a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, nós te agradecemos por esta crise, porque ela nos dá a oportunidade de melhorar, de consertar as nossas vidas. Imploramos, Pai, que Tu abençoes as pessoas bem honestas, as pessoas que estão tentando fazer o bem. Que Tu repreendas, ó Deus, todo tipo de corrupção no nosso país. Que Tu abençoes, ó Deus, o governo do nosso país. Abençoa o presidente da República, a sua família. Todos aqueles que são honestos e querem fazer o melhor para o país. Abençoa os pastores. Abençoa os profissionais de saúde. Todos os profissionais de saúde. Abençoa, Deus, os militares. A polícia, o corpo bombeiro. Abençoa, Senhor, e livra-nos do mal. E livra-nos, Deus, deste vírus. Esta pandemia, segundo a Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Deus nos abençoe.